E a gente já começa essa semana aqui no Ver Mais com um assunto polêmico, é o aborto. Muita gente contra, muita gente a favor, o tema está em discussão em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. Mas o que é que você sabe sobre esse procedimento? Quem vem aqui para explicar tudinho pra gente é a doutora Paula Lima, ginecologista e obstetra, e vai explicar tudinho e tirar todas as nossas dúvidas. Boa tarde, doutora. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem. Doutora Paula, vamos lá. Antes da gente falar mais sobre o procedimento, o que é o aborto? Então, o aborto é quando acontece a interrupção da gestação antes de 22 semanas ou quando o bebezinho, no caso após a eliminação, pesa menos de 500 gramas. Ele pode acontecer de forma espontânea, né, pelo próprio organismo da mulher, quando a gestação não evolui espontaneamente. Pode ser muitas vezes induzido, em alguns casos a lei no Brasil permite que seja induzido isso de forma médica e de forma legal. E a grande maioria dos casos quando ele é provocado de forma ilegal. Tá, no Brasil então, vamos aproveitar que você já tocou nesse assunto. No Brasil, em que casos ele é permitido? A lei no Brasil para aborto ela é bem restritiva. É separado em aborto necessário e aborto na parte sentimental. Então, o aborto no Brasil ele é permitido em 3 situações. Da parte médica, nos casos de anencefalia, que é quando o bebê não desenvolve a calota craniana ou não desenvolve a parte da formação do cérebro. E para isso a gente tem que ter o diagnóstico através de ultrassom após 12 semanas de gestação e por 2 médicos ultrassonografistas diferentes. Então, 2 laudos dados em datas diferentes e 2 médicos diferentes. Não pode ser apenas um laudo, tá? Ou em casos de risco de vida materna, comprovado também por 2 médicos e laudados também por esses 2 médicos. Entendi. Esses são os casos que no Brasil a mãe poderia ir fazer, essa futura mãe, né, poderia ir fazer um aborto. Permitidos por lei. E esse procedimento mesmo do aborto? Então, no caso dela, né, foi aprovado, está dentro da lei, enfim, o que é legalizado, né? Isso. Como é que funciona esse procedimento? Só colocando também que dentro da lei é permitido nos casos de estupro, que daí não é caso por indicação médica, mas por causa da mulher ter sido violentada, né, sofrido uma violência sexual, também é liberado que a mulher possa não levar essa gestação pela frente, então pela parte emocional. Tá, então vamos lembrar. É no caso de anencefalia, como você falou, estupro ou de risco de morte da mãe. Tá, Isso então mesmo. esses são nesses casos. E aí vamos lá, então como é que funciona o aborto, doutora? Então, a partir do momento que existe uma dessas 3 indicações, a mulher deve procurar o seu ginecologista e obstetra, conversar com ele e essa mulher é encaminhada para que isso possa ser feito em um ambiente hospitalar com segurança para ela e para o bebê, tá? Para evitar risco de hemorragia e risco de infecção. Essa mulher é internada no hospital e fica sob vigilância médica para a realização desse procedimento, tá? Nos casos iniciais, abaixo de 22 semanas, a grande maioria das vezes isso é induzido através de medicação. Comprimidos que possam levar o colo do útero a abrir e a mulher eliminar esse feto espontaneamente, tá? A partir de 22 semanas, aí já tem algumas restrições da parte médica que a gente precisa avaliar para ver se vai poder induzir com medicação ou não. Tá? Ver se essa mulher já tem um histórico de mais de uma cesariana anterior, porque se ela tiver cesariana, a gente já não pode usar uma dose alta da medicação pelo risco de hemorragia interna. Tá? Ver como é que está o colo do útero dessa mulher para ver se tem indicação das vezes precisar dilatar de alguma forma mecânica que não medicamentosa. O aborto em si, ele feito ali, ele representa algum mal para a mulher posteriormente? Posteriormente, desde que acompanhado, não, né? Todos os casos de aborto existem um risco de infecção e hemorragia, tanto no procedimento, em maiores riscos nos casos ilegais, porque não são feitos dentro do hospital, existe um risco maior dessa mulher ter uma hemorragia e vir a perder o útero. Né? Nesses casos, então, que é feito fora de hospitais, né? Os abortos clandestinos, que a gente escuta muito falar. Que riscos isso pode representar? Grande maioria dos riscos das mulheres que a gente pega no ambiente hospitalar após esse procedimento é infecção. Tá? Essa mulher pode ter uma infecção desde o local, na parte uterina, e que daí pode levar ela a risco de perda do útero, ou uma infecção generalizada, hemorragia com risco de morte. Com risco de morte. Então, é muito sério isso mesmo, Sim, né? É um caso bem delicado e de extremamente de risco para as mulheres. Tanto que a gente tem uma avaliação da OMS, no ano passado, abortos induzidos clandestinamente foram a maior causa de morte externa de não doença para as mulheres, fora acidentes de trânsito. Então, já é a segunda causa mundial
de mortes, no caso, não causadas por problemas de saúde. Mas o que leva as mulheres a fazerem esse aborto clandestino? O aborto feito, esse legalizado, ele é muito caro, é inacessível ou porque não está dentro da lei, na verdade? Na verdade, né? A grande maioria dos casos que a gente pega é justamente por não estar dentro da lei. A grande maioria das pacientes que chegam para a gente no hospital, que não tiveram um aborto porque a gestação não evoluiu por algum problema no bebê ou por algum problema materno, que elas provocaram o aborto, é por uma gestação não desejada. E na grande maioria das vezes a gente não tem nem como saber se elas provocaram ou não. Existem sinais que a gente consegue ver, né, através do exame físico, pelo odor vaginal, às vezes algumas perfurações no canal vaginal, até no colo do útero, mas nem sempre isso é perceptível. Então, na grande maioria das vezes, esses abortos clandestinos são feitos por uma gestação não planejada ou não desejada. E normalmente esses clandestinos não são feitos por médicos. Exato, são feitos às vezes pela própria paciente. Hoje, infelizmente, o mercado negro, as mulheres conseguem acesso à compra dessa medicação através de internet, através de Paraguai ou até pelo próprio mercado negro de venda de medicações, ou às vezes até através de alguns objetos que elas usam dentro do canal vaginal para provocar a abertura do colo do útero e eliminação do feto. E eliminação do feto, gente. E o aborto nesses casos, nos legais, né? Vamos ficar nos... Como que é feito? Precisa fazer uma cirurgia, uma curetagem para retirada do feto? Como é feito? Então, o pós, né? Depois que o bebê já não está mais vivo. A paciente interna, geralmente, né? A gente coloca os comprimidinhos dentro do canal vaginal e espera para ver se o organismo mesmo da mãe vai eliminar o feto e o saquinho gestacional, que é as membranas e a placenta. Se isso não ocorre de forma espontânea, através da medicação, aí ela precisa fazer um procedimento, que pode ser a curetagem uterina ou o esvaziamento por aspiração, que se chama AMIL, que é um aparelhinho também que a gente coloca dentro do canal vaginal. Só que, em vez da curetagem, que a gente vai de forma mecânica puxando o que ficou lá dentro, na aspiração é um vácuo extrator que vai puxando esses restos que ficaram. Corre o risco da mulher ficar estéril depois de fazer um procedimento, passar por um procedimento como esse? A infertilidade, nesses casos, ela pode acontecer quando existe o risco de perfuração e hemorragia, no caso, se evolui para uma perda uterina, ou nos casos em que acontecem muita formação a gente chama de tramas dentro do útero ou sinéquias. Quando a gente passa a cureta, muitas vezes, ou quando a mulher sofreu mais que uma curetagem, existe o risco de fazer algumas tramas lá dentro do útero, que são chamadas de sinéquias, que podem prejudicar a gravidez dela, sim. Que podem prejudicar. Essas tramas, as sinéquias, a gente consegue resolver depois através de uma videoesteroscopia. Entra-se com o aparelhinho e se resolve. Não é comum na primeira curetagem, é muito mais comum em mulheres que já tiveram histórico de 2 ou 3 curetagens. E a questão é assim, chega lá, por exemplo, no hospital, no consultório, enfim, para vocês, uma moça que acabou de passar por um aborto, um clandestino, por exemplo, mas ela vai lá para se tratar desse aborto que já foi mal feito, enfim, que pode ter causado muitas consequências, muitos problemas na saúde dela. Existe o sigilo médico também por conta disso? Na grande maioria das vezes elas não falam pra gente que elas provocaram, porque elas sabem que elas podem ser punidas perante a lei. Né? Porque elas podem ser denunciadas. Sim, porque elas podem ser denunciadas e até porque a gente precisa colocar em prontuário médico quando é provocado e se elas relatam pra gente, né? Porque como é crime, a gente não pode ser conivente com isso, né? Mas a grande maioria das pacientes que provocam espontaneamente, elas não falam pra gente. Tanto que algumas a gente até desconfia pelas alterações no nível de sangramento, o nível da dor, o cheiro do canal vaginal, mas se ela não afirma, se ela não confirma nada, não tem como a gente comprovar. Tá certo. Chegou uma pergunta de telespectador, vamos colocar aqui na nossa telinha? A Liliane disse assim, eu tive um aborto espontâneo, eu posso engravidar novamente sem tratamento? Então, Liliane, na grande maioria das vezes sim, tá? O aborto espontâneo, ele acontece em até 20% das mulheres que estão gestantes no primeiro trimestre, ele vai acontecer de forma espontânea, tá? Ou porque o saquinho gestacional não se formou de forma correta, ou porque o teu óvulo não se juntou com o espermatozoide do teu esposo de forma correta e não se colou da forma correta na parede uterina. Um aborto espontâneo não é indicação de precisar fazer tratamento ou de precisar investigar. A gente começa a investigar quando a mulher começa a ter a partir de 2 ou 3 abortos espontâneos, que é aquela mulher que tenta várias vezes engravidar, a gestação chega até 9, 10 semanas e não desenvolve,
ou o bebezinho acaba perdendo o batimento do coraçãozinho. Nesses casos de mais de um aborto espontâneo, a gente precisa investigar para ver se aquela mulher não tem algum outro problema de saúde. Antes disso, então, não tem necessidade, porque é uma coisa natural de acontecer. É uma coisa natural que pode acontecer. Não necessariamente é um problema com a mãe, né? Não necessariamente seja um problema com ela e nem um fator genético. Por exemplo, muitas mulheres questionam, a minha mãe teve um aborto, minha irmã teve um aborto, eu vou ter também. Não, isso não está relacionado nem à genética e nem à parte da saúde daquela mulher, a não ser que ela tenha mais de um aborto. Aí sim a gente precisa investigar. Tá certo então, doutora. Obrigada pelos esclarecimentos, pela sua participação Imagina, aqui no Ver Mais. Eu que agradeço. Obrigada.